Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao passo a passo da Bolsa Boca de Lobo Alice. Essa bolsa que é uma bolsa super grandona, uma bolsa que você consegue carregar cadernos, notebook, coisas maiores, dá para fazer com tecido impermeável por dentro e por fora e ela se tornar uma bolsa para levar para praia, para piscina. Então é uma peça super versátil que você consegue vender para um grande público, tá? Ela tem dois bolsos aqui na frente que são super legais, dão todo um charme para essa bolsa. E ela tem também a abertura ampla aqui, que é a abertura boca de lobo. Essa abertura aqui, eu vou te ensinar a fazer a sua própria armação boca de lobo. Isso não é sensacional? Você vai aprender e vai poder também utilizar em outras peças que você quiser, essa armação que você mesma vai fazer, tá bom? E nesse passo a passo, que é um passo a passo especial, gratuito para quem tá no meu grupo VIP. Eu tô muito feliz de você estar aqui assistindo, então você está no meu grupo VIP e eu vou liberar uma super oportunidade para você. Então fica ligado que essa oportunidade é especial, tá bom? Nessa bolsa, no forro, você dê preferência para utilizar a sarja ou um outro tecido que seja um tecido mais firme do que o tricoline para sua peça ficar super legal, tá bom? Então dê preferência para sarja. Na legenda aqui desse vídeo, você vai encontrar um PDF para você imprimir, porque lá tem um ângulo que você precisa para você fazer a sua bolsa e tem também todos os cortes do material. Então o plano de corte tá nesse PDF, então você precisa entrar, clicar e imprimir. Se você tiver alguma dúvida do passo a passo, tá? Dessa aula, dessa bolsa maravilhosa, você pode escrever nos comentários que eu vou te ajudar, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E você também pode me seguir lá no Instagram e se quiser pode me mandar um direct, tá? Com as suas dúvidas que eu tô lá pra esclarecer, tá bom? Então é isso e vamos pra aula. Para fazer a bolsa Boca de Lobo Alice, a gente vai precisar de 38 por 33, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, 2 vezes no nylon acoplado ou dublado e 2 vezes no TNT 120 ou 150. Aqui eu já passei o meu tecido, todo o tecido que eu vou utilizar, tanto da parte principal quanto do forro, eu vou passar. Então eu passei aqui o meu tecido, coloquei o tecido em cima do nylon acoplado, então o tecido em cima da espuma do nylon acoplado e o nylon acoplado em cima do TNT. Eu já fiz isso aqui e já fiz a costura de segurança. Agora nessa outra parte, nessa segunda parte aqui da nossa peça, a gente vai fazer junto, tá? Para fazer o bolso da frente da nossa bolsa, a gente vai precisar de 42 por 26, uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez no nylon acoplado ou dublado. Para o bolso interno da nossa bolsa, a gente vai precisar de um tecido de forro no tamanho de 40 por 20. A lateral e fundo da nossa bolsa, a gente vai precisar de 1,04 m por 15 centímetros. Eu vou utilizar aqui como tecido principal o jeans, tá? E como eu vou utilizar um tecido que é mais encorpado, então eu vou utilizar como estruturador só o TNT 120. Aqui no caso eu vou utilizar só o TNT 120. Se a parte principal que você for usar como tecido principal for um tricoline 100% algodão, aí você vai utilizar o TNT junto com o nylon acoplado, tá bom? Aqui então eu vou utilizar o jeans e vou utilizar também um tecido e vou utilizar o forro também da mesma medida, 1,04 m por 15 centímetros, tá? Então é o tecido principal aqui, o jeans, o forro e o TNT. No caso, que eu vou utilizar aqui esse tecido mais encorpado, que é o jeans, tá? Você vai precisar de 65 centímetros de zíper de metro número 5, 2 cursores e 2 pedacinhos de tecido principal no tamanho de 8 por 5, para fazer o terminal desse zíper aqui, que é o zíper principal da nossa bolsa. Para as alças da nossa bolsa, a gente vai precisar de 2 vezes de 70 centímetros. Aqui eu vou utilizar uma alça de algodão de 3 centímetros. Para fazer a armação boca de lobo, você vai precisar de arame galvanizado ou o número 12, que é esse aqui que eu uso,
ou o número 14, tá? Ele é um pouquinho mais fino que esse daqui, mas também serve para usar. Você vai encontrar o arame em loja de material de construção. Ele vende no quilo, tá? É um rolo grande que dá para fazer uma quantidade grande de peças, tá bom? E você vai precisar também de cola quente e fita isolante, tá? Que é o que eu uso para fazer o acabamento desse material. E também você precisa de um alicate para você cortar o arame, tá? Não é difícil de cortar e ele também é maleável, ele não é muito duro, tá? Você consegue dobrar ele com a sua própria mão, tá bom? Então, a gente vai pegar uma das partes principais de 38 por 33, o nosso tecido, o nylon acoplado e o TNT. A gente vai colocar o tecido em cima da espuma do nylon acoplado e essa parte lisa do nylon acoplado em cima do TNT. A gente vai colocar bem certinho em cima do outro e prender com os prendedores. Eu utilizo esses prendedores de metal, que são prendedores de papel. Eles têm uma durabilidade eterna, né? Só você tomar cuidado com eles, então eles não quebram, igual os de acrílico. Então, vale a pena investir nesses prendedores. Eu vou prender aqui nos 4 lados. Agora, eu vou pegar o ângulo que tem aí no seu plano de corte, no PDF, que tá aqui junto com essa aula, e vou utilizar aqui essa curva. Você, se tiver um tecido igual o meu, que tem direção de estampa, você vai fazer a marcação desse ângulo na parte de baixo. Você vai olhar qual é a direção da estampa, da sua estampa, e vai fazer na parte de baixo. E vai fazer a marcação na parte de baixo. Pronto, fiz a marcação aqui na parte de baixo. E agora, eu vou fazer a costura de segurança. Como é que eu vou fazer a costura de segurança? Sempre segurando o tecido no lugar, para evitar que a tração do pé calcador da minha máquina leve o tecido para frente quando chegar lá no final, a parte aqui, a nossa parte da bolsa esteja toda torta, com o tecido todo torto, tá? Então, em toda a bolsa, em todas as peças, você precisa segurar o material no lugar. Então, a gente vai segurar o tecido no lugar. Não é algo difícil, não é algo complicado, é só treino, tá? Se você tiver alguma dificuldade, você vai treinando, que você vai conseguir melhorar e vai conseguir fazer dessa forma certinha que eu explico aqui, tá bom? E a gente vai fazer essa costura de segurança bem na pontinha, porque depois a gente vai costurar com o pé de máquina e essa costura ela não pode aparecer, tá bom? Então, a gente vai começar a costurar aqui já segurando. Eu seguro esse tecido com as 2 mãos, tá? Eu seguro aqui e aqui antes do pé calcador. O pé calcador vai estar aqui na frente da minha mão. Eu vou segurar aqui e na lateral, tomando cuidado, lógico, para você não furar a sua mão, nada acontecer. Então, você vai segurar o tecido aqui, segurar aqui e vai costurar segurando o tecido no lugar. Não precisa fazer a maior força do mundo, não, tá? É só você segurar que o tecido vai se encaixar no lugar dele. Então, bem na pontinha, vou costurando, segurando. Vou segurando aqui e vou segurando aqui. Olha como é que eu faço. Eu vou virar aqui de lado. Coloco a mão aqui e coloco a outra aqui, segurando o tecido no lugar. E faço isso em toda a volta. Aqui tá chegando a curva que eu marquei. Então, eu vou costurar aqui na curva. E o tempo todo que eu costurar, eu tenho que segurar o tecido no lugar, só para ele não sair do lugar. Agora, chegou aqui a outra curva. Cuidado para o seu tecido não começar a fazer isso aqui, ó. E daqui a pouco o seu material, o seu tecido tá muito para cá e não vai dar certo essa costura de segurança. Então, estique bem para que o tecido, ele fique bem esticado com o outro material, tá? Cuidado com isso. E vai segurando no lugar. Chegou aqui no final, o tecido ficou certinho, ok. Se você gostar, agora você pode fazer uma tela C, tá? Se você gostar de fazer uma tela C, você pode fazer uma tela C.
você utiliza uma caneta, um material que quando você utilizar o secador, ele vai sair, tá? O que você não pode fazer com esse material? Passar esse material, o TNT e o nylon junto, o nylon acoplado junto, numa temperatura muito quente, tá? Mas se você quiser passar, ver que tá alguma coisa amassada, você pode colocar uma folha de sulfite, uma folha de papel sulfite aqui em cima e passar por cima para desamassar. O ferro não pode ficar muito quente, tá bom? Porque esse material, ele pode estragar, tá bom? Pronto, agora a gente vai cortar, refilar aqui todas as sobras do nosso estruturador. E do nosso tecido aqui. Essa curva que a gente costurou também, corta tudo. Pronto, tudo refilado. As duas partes costuradas, então, com a costura de segurança e refiladas. Agora, a gente vai fazer o bolso da frente. O nosso tecido principal vai colocar em cima do nylon acoplado, em cima da espuma do nylon acoplado. E vai pegar o forro. Você vai pegar o seu forro e vai colocar frente do seu forro com a frente da parte principal. E agora, você vai passar uma costura aqui, bem aqui, a ponta, com um pé de máquina, tá? Agora, você vai passar uma costura bem aqui na parte de cima do seu tecido, unindo aqui o forro, unindo a parte principal ao forro. Retrocesso no começo. Um pé de máquina. E retrocesso lá no final. Vai levar o forro lá para trás e vai passar uma costura de segurança e vai passar uma costura de acabamento aqui, sem deixar o forro mostrar, tá? Então, levou lá para trás o forro, agora vai passar uma costura de acabamento. Retrocesso também no começo. Eu vou passar aqui a costura com um pé de máquina, tá? Retrocesso no começo. Puxa bem o forro não é pra ficar aparecendo. Retrocesso. Pronto. Agora, você vai fazer uma costura de segurança, unindo o tecido principal, nylon e forro. E depois vai cortar todas as sobras, refilar. Unir tudo. Lembrando de segurar o tecido no lugar, com seus dedos. Ver se tá certinho, se o forro ficou certinho. E agora você vai cortar. Agora, você vai pegar a parte da frente da sua bolsa, que já tá refilada, já tá feita a costura de segurança,
E como é que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte aqui do bolso, vai dobrar ela aqui ao meio e vai fazer um pique bem no centro. Na parte de cima não dá pra fazer pique, porque aqui é o acabamento. Então, a gente vai marcar com um giz, né? Um marcador aí que você esteja usando. E agora, a gente vai unir a marcação ao pique, tá? Pegar a régua. E vai fazer uma marcação bem forte, tá? Que você consiga ver bem, porque você vai costurar em cima dessa marcação. Então, fiz a marcação aqui, vou costurar em cima dela. Então, a marcação tem que estar bem evidente, ó. E agora, eu vou pegar a parte principal, a parte da frente, e vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer 2 piques em cima. Já aproveita e vê se as curvas que você fez estão certas, tá? Então, eu vou fazer um pique aqui embaixo e vou fazer um pique aqui em cima. A medida tem que estar certinha, tá? Pra esse aqui não sair torto, a sua peça não sair torta. E agora, eu vou fazer também uma marcação de pique a pique, tá? Centralizando aqui tudo. Fiz a marcação, ok. Agora, eu vou pegar o meu bolso e vou prender ele aqui no centro, ó, aqui no centro. E aqui, essa marcação do bolso, da parte do bolso, tem que estar certinha com a marcação da parte principal. Então, eu vou prender aqui. Vou prender aqui de um lado. Deixa bem certinho com a parte principal, tá? O seu bolso. E aqui. E aqui certinho também. E agora, eu vou fazer uma costura com retrocesso aqui na parte de baixo. E aqui em cima, eu vou fazer 2 retrocessos e vou colocar um rebite. Se você não tiver rebite, aí se você não estiver utilizando rebite, você faz mais algumas costuras de segurança aqui, tá bom? Porque é um bolso que as pessoas mexem muito, então aqui tem que estar uma costura ou rebite para deixar essa parte aqui mais forte, para evitar que solte, tá? Então, agora eu vou fazer a costura. Bem em cima da linha, tá? Bem em cima da linha, bem certinho. Retrocesso. Segura o tecido, para o tecido não ir para frente, para ele ser costurado no lugar. Eu vou fazer, então, aqui só 2 retrocessos. Se você tiver o rebite, você vou colocar rebite também, não precisa fazer muitos. Se você não for utilizar rebite, aí você faz mais. Então, eu vou colocar o rebite e volto para dar continuidade aqui no nosso bolso. Pronto, coloquei aqui o rebite, eu coloquei um rebite número 3, aproveitei e já coloquei a minha etiqueta com o rebite número 1. Agora, eu vou soltar aqui embaixo e vou costurar na lateral. Tomando bastante cuidado aqui embaixo, tá? Então, vou costurar aqui na lateral. Se você achar melhor, você pode prender com os seus prendedores aqui, tá? Mas eu já tô vendo aqui, eu vou conseguir costurar tranquilo, sem precisar dos prendedores. Mas você pode colocar para facilitar para você. E costura também, bem na pontinha, em cima daquela costura que você fez. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa. Observa se você tá costurando bem retinho aqui embaixo, tá? E costura aqui também. Retrocesso aqui no começo, bem na pontinha, costura. Muito bem. Pronto. E agora, aqui, nessa parte do meio, ó, ficou assim, né? Você vai unir as 2 partes aqui. E elas têm que ficar bem juntinhas, mas só que não é uma em cima da outra, tá?
é uma ao lado da outra. E aqui, essa junção das duas tem que estar bem no meio, bem aonde você marcou e costurou o meio do seu bolso, tá? Então, eu vou dobrar e unir as duas aqui. As duas têm que ficar certinhas, não podem ficar sobrepostas. Ó, como é que ficou? Como é que fica? Ó, uma ao lado da outra, tá? E agora a gente vai costurar só nessa parte aqui, aonde a gente dobrou, tá? Onde a gente dobrou aqui. Pronto. Costuramos aqui. E o nosso bolso, ele vai ficar assim, ó. Ó como é que vai ficar o bolso. Assim. Então, as duas partes aqui, ó, elas têm que ficar bem no centro. A abertura aqui, ela tem que estar dando bem no centro, bem certinho. Então, você tem que dividir aqui essas duas partes, tá? E o bolso vai ficar assim, um bolso bem grande, com bastante espaço, tá bom? Então, ó, como é que ele fica, o bolso. A gente não vai prender essa parte de cima vai ficar solta assim mesmo, é assim, tá bom? O bolso dessa bolsa. E aqui a gente prendeu. Agora a gente vai virar aqui pro outro lado, porque a gente vai costurar onde tá a curva que a gente fez aqui e aqui, vai refilar pra gente dar continuidade colocando as alças na nossa bolsa. Então, vou costurar bem na pontinha. Na parte do meio. E pronto. Agora, a gente vai cortar essas sobras aqui pela parte de trás. Pronto. Então, bolso aplicado. Assim é o bolso da nossa bolsa, tá bom? Então, agora a gente vai fazer as alças para aplicar na parte da frente e na parte de trás. Peguei aqui a minha alça. Essa alça que eu vou utilizar é uma alça de algodão. Então, eu tô utilizando aqui duas partes de alça de 70 centímetros. Eu vou pegar a minha régua. Aqui você corta bem certinho, tá? E vai marcar, e vou marcar de baixo pra cima 8 centímetros. Só uma pontinha, só uma marquinha. Do outro lado, a mesma coisa. De baixo pra cima, 8 centímetros. De baixo pro centro, 8 centímetros. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. De baixo pro centro, 8 centímetros. Só um pontinho, porque você não precisa marcar tudo pra você poder costurar. Porque você só vai olhar só esse pontinho mesmo pra poder costurar. Pra poder seguir essa costura. Pronto. Vou deixar aqui do lado. E agora, eu vou costurar aqui. Vou dobrar ao meio e vou costurar a partir dessa marcação. A partir dessa marcação, meio centímetro, eu vou costurar na diagonal. Vou utilizar uma largura de ponto 3, tá? Uma largura de ponto menor. Dobrei aqui e vou costurar. Retrocesso. Fiz 2 retrocessos e agora eu vou costurar o restante com um pé de máquina. Meio centímetro antes daquela marcação, da outra marcação que a gente fez. Agora, a gente vai costurar na diagonal novamente para finalizar. Fiz alguns retrocessos também. Então, a nossa alça, ela fica assim. E a gente vai fazer, então, as duas, tá? Fiz essa primeira, agora eu vou fazer a outra. Da mesma forma. Terminei aqui as duas alças, costurei. E agora, eu vou fazer a aplicação da alça na parte da frente
E você vai fazer também na parte de trás exatamente igual, tá? Então, a gente vai marcar, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar essa nossa alça. De baixo para o centro, a gente vai marcar 5 centímetros. De um lado e do outro. Você pode utilizar a alça da sua preferência, tá? E agora a gente vai marcar aonde a gente vai colocar a alça na nossa bolsa. A gente vai marcar, então, de cima para baixo, 10 centímetros. Cima para baixo, 10 centímetros. Do meio para a lateral, 8 centímetros. Coloca bem aqui no centro, tá? Então, do centro para a lateral, 8 centímetros. E do centro para a lateral, 8 centímetros. Então, a alça, ela vai ficar aqui. De cima para baixo, 10 centímetros. Do centro para a lateral, 8 centímetros. De um lado e do outro. Então, o espaço aqui vai ser de 16 centímetros, tá? O espaço entre uma alça e outra. Como é que a gente vai costurar? A gente vai dobrar cerca de 1 centímetro aqui da alça, se você quiser marcar também, tá? Pra facilitar pra você. E a gente vai colocar do lado de fora dessa marcação. Então, é após os 8 centímetros e em cima dos 10 centímetros. Aqui, a gente fez a marcação dos 5 centímetros, né? Então, da ponta pra dentro, 5 centímetros, a gente vai dobrar 1 centímetro e vai costurar aqui, então, 4 centímetros, esse espaço, tá bom? Eu vou mostrar aqui como é que eu costuro, tá? Que eu vou fazer um retângulo, vou costurar aqui nas laterais e depois eu vou fazer um X no meio, tá? Pra fazer uma costura bem forte aqui pra essas alças. Então, eu vou começar a costurar, vou começar da parte aqui de cima, vou costurar com a largura de ponto 3, vou costurar com retrocesso, aqui na parte de cima, 1, 2, 3 retrocessos. E vou costurar na lateral. Agora, na parte de baixo, então, na lateral eu fiz só uma costura. E na parte de baixo, eu vou fazer também 3 retrocessos. Um, 2, 3. E vou subir pela lateral. Só um também, só uma vez, só uma costura. E agora eu vou fazer a primeira parte aqui na diagonal do X. E vou subir pela lateral, onde eu fiz só uma costura, segunda costura da lateral. E vou voltar fazendo outra diagonal, que é a outra parte do X. E vou subir. Aqui eu vou fazer um retrocesso para concluir aqui a costura da minha alça. Ai, caceta, costurada. Pronto, eu costurei aqui de um lado e agora eu vou costurar dessa mesma forma, nessa mesma ordem, nesse mesmo lugar, nessas mesmas medidas, que é de cima para baixo, 10 centímetros, do centro para a lateral, 8 centímetros, e você vai colocar esse 8 centímetros aqui, a alça, para fora do 8 centímetros, tá? Não é para dentro do 8 centímetros, é para fora. Então, aqui vai ficar entre uma alça e outra 16 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá, eu vou fazer aqui, desse outro lado, e vou fazer na parte de trás da bolsa e volto com a alça aplicada, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. As alças estão colocadas na parte da frente, na parte de trás da nossa peça. Então, como eu vou utilizar o jeans, eu vou utilizar só o TNT aqui para essa parte. E agora, eu vou fazer uma costura de segurança, unindo o meu tecido principal, o jeans, com o TNT. Aí, se você for utilizar o nylon, aí você une tudo aqui junto, tá? Então,
Então, vou fazer uma costura de segurança unindo esses dois materiais aqui. Bem na pontinha, a mesma coisa, segurando pro tecido não ir pra frente. Como esse aqui é um tecido mais encorpado, ele tem uma tendência a ficar mais no lugar do que um tecido 100% algodão, do que um tecido tricoline, que é mais fino, né? Menos encorpado. Você corta aqui se tiver alguma sobra. Vou começar a costurar essa lateral aqui pela parte da frente, tá? Onde a gente colocou os bolsos. E como é que eu vou começar? Eu vou colocar aqui rente aqui no começo, o tecido da lateral com a parte principal, bem certinho aqui, e vou costurar com o pé de máquina. Retrocesso no começo. Segurando bem o tecido no lugar. Agora, a gente vai fazer aqui a curva. Agora, eu vou costurar aqui a outra curva. Um pé de máquina em tudo. Não vai esticar o material, não. Só colocar ele no lugar e costurar ele. Pronto, parte da frente tá colocada. Olha se tá bem costurada, se ficou tudo bem certinho. Olha bem, se tá tudo ok. E agora a gente vai costurar a parte de trás. Se aqui na lateral tiver sobrado alguma coisa, aí você refila, tá? O meu aqui deu certinho. A gente vai começar a costurar aqui do outro lado. A gente vai fazer do mesmo jeito, bem na pontinha. Coube aqui certinho, se tiver sobrado alguma coisa aqui nas laterais, você corta. E agora a gente vai costurar da mesma forma, tá? Que a gente costura a parte da frente. Retrocesso no começo. Um pé de máquina, segurando o material no lugar. Tem que caber certinho, ó. Chegou aqui, ó,
Coube certinho, encaixou perfeitamente. Por isso tem que tomar cuidado pra deixar tudo no lugar. Segurar o material pro material não ir pra frente, tá? Pro pé calcador não deixar o material ir pra frente. Pronto, terminei aqui. Agora eu vou desvirar pra ver se tá tudo ok. Cortar aqui as linhas. Uma bolsa grande para caber notebook, caderno. Quiser fazer também para bolsa de praia. Só usar material impermeável, né? No forro. Tá o nylon emborrachado como forro. E na parte de fora, uma sarja impermeável. Ou um outro material que seja impermeável também, tá? Então, ó, ficou bem grandona. Olhei já tudo, tá bem costuradinho, tudo bem certinho, ok? Agora a gente vai fazer as marcações aqui, que são as marcações de onde a gente vai costurar pra colocar a nossa armação boca de lobo, tá? Então, vou levantar aqui. Então, eu vou pegar aqui as laterais, vou unir costura com costura e vou achar o centro dessa lateral aqui, tá bom? Aqui na parte da frente e de trás, a gente já encontrou o centro quando a gente foi colocar o bolso e aqui pra gente colocar a alça. Então, não precisa que a gente já encontrou. Agora, a outra lateral aqui. Pronto. Agora, dobrada assim, bem ao meio, bem certinho, tá? Deixa bem dobrada, bem centralizada. E você vai pegar a sua régua. Pegar sua régua e você vai marcar de cima para baixo 3 centímetros. E vai fazer essa marcação nas laterais aqui também, tá? Pode fazer a marcação em tudo. 3 centímetros. Aqui, na lateral bem certinho, faz a marcação. E agora, aqui na lateral, onde está dobrada, bem no centro, você vai marcar 1 centímetro. Da lateral para dentro. Ó, da lateral para dentro, marquem 1 centímetro. Vou mostrar aqui mais de perto. Tá vendo? E aqui do outro lado também. Marcar 1 centímetro aqui. Do outro lado, mesma coisa. Marcar 3 centímetros de cima para baixo. Inclusive, nas laterais. Marca bem, tá? Porque você vai precisar ver depois. Tem que estar bem visível essa marcação. Quando você for costurar. E vou marcar 1 centímetro. Aqui da ponta pro centro. Lembrando que tem que estar dobrado bem no meio, tá? Ó, é bem do meio pra dentro pra você marcar 1 centímetro. Observa bem isso, tá bom? Então, aqui na lateral, quando a gente abre, ó, fica 2 centímetros, né? 1 centímetro que a gente marcou para um lado e 1 centímetro que a gente marcou pro outro. Então, esses 2 centímetros aqui, eles têm que estar sobrando aqui, ó, tá? Essa parte aqui é uma parte que a gente não vai costurar, porque agora a gente vai costurar o zíper. Mas nessa parte aqui, a gente não vai costurar o nosso zíper. Então, eu vou pegar o zíper. Vou separar aqui, eu peguei o zíper, 65 centímetros de zíper. Vou separar aqui em 2 partes. E vou costurar esse zíper aqui. Vou encontrar o centro do zíper. E vou costurar. Vou costurar aqui primeiro a parte de trás e depois eu costuro a parte da frente. Como é que você vai fazer? Você vai colocar essa parte aqui de baixo um pouquinho pra dentro, pra você conseguir costurar aqui, porque você vai costurar a partir da lateral, ó. Como é que você vai fazer? Você vai costurar esse zíper a partir da lateral, tá? Frente do seu zíper, os dentinhos do seu zíper, de frente com o seu tecido principal, tá? De frente, ó. E você vai colocar
aqui, ó, pra você ter uma ideia de onde é que você vai costurar, você vai colocar essa marcação que você fez aqui no centro do zíper, bem no centro da parte aqui do meio, né? Que é a parte de trás, aqui no caso que a gente tá costurando. Então, eu vou só colocar aqui, trazer pra cá e vou costurar a partir dessa marcação aqui de 1 centímetro que eu fiz pro lado de cá. E do outro lado, a gente vai costurar nessa outra marcação, tá? Então, eu vou costurar a partir dessa marcação com retrocesso, ó, o meu zíper com os dentinhos pra baixo, tá? Então, frente do zíper com a frente do tecido principal, e vou costurar a partir dessa marcação aqui de 1 centímetro. Então, eu dividi aqui meu zíper, metade para um lado, metade para o outro, e vou começar a costurar. Você tem que puxar o seu material aqui, a sua bolsa, você tem que puxar a sua bolsa, tomando cuidado para você não costurar o outro lado, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui. É bem simples, é só você colocar aqui para baixo que dá certo. E eu vou começar a costurar bem próximo do meu zíper, bem próximo dos meus dentinhos, tá? Então, a partir da primeira marcação aqui que eu fiz, eu vou fazer um retrocesso. Vou fazer um retrocesso e vou continuar costurando até chegar lá do outro lado. Meio. E vou costurar aqui até chegar lá na outra marcação, tomando cuidado para não costurar a outra parte da bolsa, tá? Chegando aqui na outra lateral, na marcação que eu fiz aqui de 1 centímetro, e vou costurar só até aqui, que eu vou deixar sem costurar esses 2 centímetros aqui. Retrocesso, ok. Então, costurei de um lado, e agora eu vou costurar o outro lado do zíper. Ó, costurei, frente do meu zíper aqui, vou virar aqui pro lado da frente agora. Vou pegar o outro lado do zíper, dobrar ao meio, encontrar o centro. E vou colocar aqui centro com centro. Pronto, agora eu vou costurar da mesma forma. Coloquei aqui no meio, frente com frente do meu zíper, e vou começar a costurar a partir da marcação aqui que eu fiz de 1 centímetro. Eu vou prender aqui esse outro lado do zíper para ele não me atrapalhar, tá? Ó, prender ele aqui com o meu prendedor. Pronto. E vou costurar a partir da marcação que eu fiz de 1 centímetro, com cuidado para não costurar o outro lado. Bem na pontinha, costura, retrocesso. Bem próximo do zíper, bem próximo dos dentinhos do zíper. E até chegar aqui do outro lado, vou prender também esse zíper aqui, do outro lado, na marcação de 1 centímetro também. Retrocesso e pronto, zíper aplicado. Pronto, o zíper foi aplicado. Vou pegar aqui o meu tecido de 40 por 20, vou dobrar ao meio, frente com frente, e vou passar uma costura, deixando uma parte aqui de baixo pequena, cerca de uns 3 dedos, sem costurar, para eu poder desvirar esse bolso, tá? Você pode fazer o bolso que você preferir, você pode fazer bolso embutido, pode fazer o bolso que você preferir. Eu vou fazer um bolso pequeno, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui. Retrocesso. E retrocesso aqui no final. Pronto. Vou fazer um corte aqui, bem na ponta, para poder esse bolso ficar com um acabamento melhor.
Agora, desvira pela parte aqui que você deixou aberta. Pega lá embaixo, parte mais embaixo que tem do bolso, da parte que você vai desvirar, e desvira, que desvira mais fácil. E agora, arruma as pontinhas aqui. Arruma bem as pontinhas. A ponta aqui dessa tesoura não é muito pontuda, tá? Então, eu consigo arrumar as pontinhas. Mas se for pontuda a sua tesoura, é melhor você arrumar outra coisa pra arrumar, tá bom? Essas pontinhas. Vou colocar aqui pra dentro e vou prender essa parte aqui, porque eu vou costurar ela. Vou dobrar aqui e vou fazer uma costura bem nessa parte onde tá dobrada, tá? E vou fazer uma costura bem na pontinha, que é o acabamento do meu bolsinho. Retrocesso no começo e retrocesso lá no final. Pronto. Vou pegar uma das partes da minha bolsa e vou marcar de cima para baixo 10 centímetros. De cima para baixo 10 centímetros. Vou encontrar o centro aqui dessa parte do forro. E vou encontrar o centro aqui no meu bolsinho. Vou marcar aqui o centro. E vou encontrar o centro aqui nessa parte do forro. Fazer uma marcação só até aqui, aonde eu vou colocar o forro. Só até aqui onde eu vou colocar o bolso. Então, coloquei aqui no centro, bem certinho no centro. Se você preferir, você pode prender com alfinete, tá? Pra ficar mais fácil pra você aplicar o bolso. E vou fazer uma costura com retrocesso aqui no começo para prender bem esse bolso. E vou costurar bem na pontinha. Embaixo. E agora nessa outra lateral. Aqui foi a parte onde eu deixei aberto para desvirar. Eu vou costurar bem na pontinha, retrocesso, retrocesso, 3 retrocessos. Para o bolso ficar bem fixo, tá? Essa costura ficar bem forte, reforçada. Pronto. Então, é um bolso simples, tá? Na nossa bolsa. E eu vou fazer a marcação do ângulo, tá? Com o meu ângulo aqui da curva. Eu vou fazer de um lado e vou cortar logo dos dois, tá? Como é só tecido, mais fácil de fazer o corte. Já que eu quero que os dois lados fiquem iguais, né? Pronto. Essa, então, é a parte de trás do nosso forro. E aqui na parte da frente do forro, eu vou marcar aqui também, na parte de baixo, a curva, e vou cortar. Cortar aqui. Ok? E agora eu vou fazer a mesma montagem, tá? Pegar aqui e vou começar a costurar da parte de baixo. E vou começar a costurar bem certinho aqui, vou costurar toda a volta. Retrocesso no começo, um pé de máquina. Retrocesso no começo.
curva. Retrocesso. Agora, aqui do outro lado, a gente vai deixar em uma das laterais, a gente vai deixar cerca de 15 centímetros. Aqui na lateral, a gente vai deixar cerca de uns 18 centímetros sem costurar, tá? É mais ou menos a altura aqui do seu bolso até aqui, tá? Antes da curva. Então, a gente vai deixar essa parte aqui sem costurar. A gente vai costurar com retrocesso aqui no começo, retrocesso aqui, deixa essa parte sem costurar, mais ou menos um palmo. Volta a costurar aqui com retrocesso e costura toda a volta. Vou começar a costurar aqui, vou costurar tudo, tá? Desse lado de cá e vou deixar a abertura do outro lado. Na lateral é melhor, que fica mais fácil a gente colocar nossa armação boca de lobo. Vou costurar aqui toda a volta. Costurando aqui a curva. Passei um pouco da curva, então eu vou fazer um retrocesso. E aqui em cima, mais ou menos a altura onde eu costurei o forro. Mais ou menos a altura de onde eu comecei a costurar o bolso, eu vou fazer também um retrocesso. Retrocesso e retrocesso lá em cima. Retrocesso. Pronto. Então, a parte que eu vou deixar aberta é essa aqui, tá? Então, o forro está ok, costurado. Pronto, agora a parte do forro tá montada, a parte da frente tá montada, e agora a gente vai unir as duas. A gente vai pegar primeiro, pegar a pontinha aqui do zíper, as 4 pontinhas, e a gente vai prender aqui na parte de baixo, tá? Da lateral. Não precisa dobrar assim, tá? É só você puxar, porque aí quando você for costurar, você vai costurar assim por cima, mas não precisa dobrar o zíper, nada. É só você puxar aqui e prender. Eu vou prender aqui com um alfinete pra não acontecer de eu costurar essa pontinha, tá? Então, eu vou dobrar pra cá, dobrar pra cá, dobrar um lado, dobrar o outro. Então, eu vou puxar um lado, puxar o outro e prender, ó. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Deixando aqui o espaço entre um zíper e outro. Uma parte do zíper e a outra parte, tá? Precisa ter esse espaço. Ok? A marcação tá feita aqui, a gente fez a marcação em toda a volta. E agora, a gente vai pegar o nosso forro, a parte que tem o bolso do forro, que a gente fez a parte do bolso aqui, ela vai ficar pra trás, tá? Então, a parte de trás da nossa bolsa tá aqui, a parte da frente tá aqui. Então, eu vou vestir aqui o forro na minha bolsa. Coloquei o bolso do forro lá pra trás. E aqui tá o lugar onde eu deixei pra poder desvirar a minha bolsa, bem na lateral. Vou colocar as alças pra dentro. E vou começar a prender aqui o forro pra eu poder costurar bem certinho.
Então, meio com meio, ó. Meio aqui do forro com a parte do meio da nossa bolsa, da parte principal da nossa bolsa. Vou prender. Fazer a mesma coisa do outro lado. Meio com meio. Vou prender. E agora eu vou colocar costura com costura. Aqui do outro lado, costura com costura. Aqui, costura com costura nas laterais. E aqui, costura com costura. Então, distribuí direitinho aqui o meu forro, prendi. Se você quiser prender mais, você pode, tá? Mas eu acho que assim já fica bem legal. E eu vou costurar pela parte de dentro. Por quê? Porque eu vou seguir a linha de costura que eu costurei o meu zíper, tá? Para o acabamento ficar legal, para ficar uma peça bem bonita, não ficar mostrando a costura que não deve aparecer, então eu vou costurar em cima dessa costura, tá? Para poder sobrepor essa costura aqui. Então, a gente vai costurar toda a volta. Essas partes aqui que não tem a costura, que a gente não costurou o zíper, você vai passar direto e vai costurar também, dos dois lados, tá? Então, toda a volta, você vai dar toda a volta da costura aqui para unir o forro à parte principal, tá? Ou a parte principal ao forro. E eu vou começar daqui, vou costurar em cima do zíper, vou costurar em cima da costura que eu fiz para prender o zíper. E vou prender esse forro. Observando sempre se o forro tá sendo costurado, tá? Olha se o forro tá sendo costurado e costura bem em cima. Eu vou puxar aqui pra você ver melhor. E costura bem em cima da costura anterior. Da costura que você fez pra costurar o zíper, tá? Bem em cima. E observando se você tá costurando o forro. Aqui, como a gente prendeu o zíper, vai ficar tudo certo, não vai ter problema, tá? Quando a gente for costurar aqui as laterais, onde tá o nosso zíper. Se você prendeu direitinho eles, não vai ter problema, você vai costurar com tranquilidade aqui, passar direto, ó. Agora vem a parte que eu não costurei o zíper, e eu vou passar direto e costurar, tá bom? Vou arrumar aqui pra mostrar melhor. Então, essa parte aqui foi onde eu não costurei, eu vou passar direto, passei direto. E tô aqui sempre observando se eu tô costurando o meu forro. E continuo costurando em cima da costura anterior. E vou chegar aqui na outra lateral. E vou costurar da mesma forma que eu fiz do outro lado. Passar aqui direto, costura, ok. Chegou aqui onde eu comecei a costurar e vou fazer um retrocesso. Pronto, costura tá feita. Então, prendi a minha parte principal ao meu forro e agora eu vou desvirar a minha bolsa pela lateral aqui que eu deixei aberto. Deixou um espaço bem grande aberto para não ter problema, não ter dificuldade. Depois a gente fecha essa parte aqui do forro. Prontinho. Não vai fechar o forro agora, tá? Coloca o forro pra dentro. Coloca o forro pra dentro, ok? Vê se tá tudo certo, se você costurou direitinho, se ficou bem costurado. Tudo certo, agora a gente vai tirar os alfinetes aqui do zíper, na pontinha aqui. Tirou, ok. Agora, a partir da lateral aqui, a gente vai costurar, fazer um acabamento bem na pontinha, tá? Bem aqui, ó, na pontinha, pra colocar o forro bem aqui no lugar, pra dentro, bom? Então, agora a gente vai virar assim e vai costurar pela parte da frente, tá? Colocando o forro pra dentro. Deixando o forro lá no lugar dele, arrumando o forro bonitinho.
E eu vou começar a costurar da lateral, tá? Bem na pontinha. E sempre colocando o forro pra dentro. Costura, coloca o forro pra dentro. Costura, coloca o forro pra dentro. Com bastante atenção. Cuidado pra não costurar a outra parte, tá? Costura, ó. Tô costurando bem na pontinha. Agora eu vou costurar aqui na frente, na parte da frente. Botar aqui a minha alça pra não me atrapalhar, pra dentro do bolso. E vou continuar costurando bem na pontinha. Botando bem o forro pra dentro, arrumando o forro. E retrocesso aqui onde a gente começou. Pronto, costurei toda a volta. Tá ok? Ok. Então, o forro foi costurado. Bolsa bem grande, cabe bastante coisa. Ó, que legal, nossa bolsa. Tudo bem. Agora, a gente vai costurar nessa marcação que a gente fez de 3 centímetros, tá? A gente não fez uma outra marcação aqui, a gente vai seguir essa marcação. Ó, a minha aqui, ela ficou uma mais pra baixo que a outra. Eu vou regular, tá? Pra poder costurar certinho ela aqui. Então, eu vou começar a costurar desse lado de cá. E a gente não fez uma marcação aqui, ó, com 1 centímetro do meio pra cá, 1 centímetro do meio pra cá. A gente não vai costurar nessa parte, tá? Mas é só de um lado. Um lado a gente vai começar a costurar com retrocesso e vai costurar até dar a volta todinha, que o outro lado a gente vai costurar normal, até chegar aqui na outra marcação. Então, esses 2 centímetros aqui do meio, agora a gente não vai costurar, que vai ser por onde a gente vai passar a nossa armação, boca de lobo, tá? Então, a gente vai passar a nossa armação boca de lobo por esse buraquinho que a gente vai deixar aqui. Então, não é para costurar aqui. Faz um retrocesso aqui, dá toda a volta até chegar aqui do outro lado, faz um retrocesso e deixa esse espaço aqui, 2 centímetros, sem costurar. Mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Então, eu vou começar a costurar. Aqui, você tem que tomar muito cuidado com o forro, tá? Pro forro ficar retinho, pro forro ficar certinho, tá? Pro forro não ficar embolado. Então, é o tempo inteiro cuidando aqui do seu forro, tá bom? Então, eu vou começar a costurar daqui, retrocesso. E vou costurar toda a volta, tomando bastante cuidado. E vou costurar na marcação que eu fiz. E cuidado aqui com o forro, ó. Toda vez que eu arrumo aqui o forro, toda vez que eu arrumo pra poder costurar mais uma parte, eu venho aqui, coloco a mão no forro, vejo se tá esticado, tá? Aqui bem esticado, essa parte bem esticada pro forro não ficar embolado, tá? Para o trabalho ficar bonito. E continuo costurando, deixando o forro bem arrumadinho, esticadinho e costurando na marcação que eu fiz. Vou chegar aqui na outra lateral e vou costurar. Também toma cuidado para você não costurar as pontinhas aqui do zíper, tá? E vou costurar direto aqui. Passei direto. Esse lado aqui eu passei direto. E vou continuar costurando aqui na marcação que eu fiz. Agora eu tô aqui na parte da frente, arrumando bem meu forro.
e costurando em toda a marcação. Até chegar aqui do outro lado. E tô chegando aqui do outro lado, eu vou costurar só até aquela marcação de 2 centímetros. Pronto, retrocesso. Fiz só um retrocesso, não faz um monte, tá? Porque depois a gente vai costurar aqui. E pra ficar legal, não é legal ter um monte de retrocessos, tá bom? Então, ó, eu deixei aqui um espaço, porque a linha é roxa, né? Um pouco se confunde com esse material. Mas eu deixei aqui um espaço de 2 centímetros aqui na marcação. E costurei toda a volta, tá? Costurei toda a volta aqui, ó. Naquela marcação de 3 centímetros que a gente fez. Aqui desse lado eu costurei tudo, ó, costurei direto. E costurei toda a volta, a parte de trás. Pronto. Tudo ok, tudo certo. Agora a gente vai passar os cursores aqui na nossa bolsa, tá? Antes de colocar a armação boca de lobo. Como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai unir, ó, a marcação da lateral com a lateral bem certinha, ver se tá certinho. E eu vou prender com o prendedor aqui. Vou prender o zíper aqui, bem certinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Ó, marcação com marcação. Certinho aqui de um lado e do outro. Aqui as laterais, tá? Vou colocar o zíper, vendo se as laterais, elas estão bem certinhas com a parte da frente. Ó, pronto. Aí aqui fica no meio. Se você marcou tudo certinho, ó, fica tudo muito perfeito, fica tudo muito centralizado, tá? O negócio é marcar, deixar tudo bem centralizado, tá bom? Então, aqui, ó, o zíper, ele ficou praticamente do mesmo tamanho, certinho aqui. Se não tiver ficado, você dá uma cortadinha. Pega os seus cursores aqui, ó, eu vou igualar, deixar bem certinho, cortar aqui. Cortar uma pontinha dos dentinhos do meu zíper e vou passar o cursor, tá bom? Então, eu vou passar aqui por um lado e vou encaixar aqui do lado que eu cortei e puxar. Fica fácil. Vê se tá bem certinho aqui. Se quando você fechar, vai ficar certinho, ó. Eu vi que não ficou. Eu gosto que fique bem perfeito. Eu vi que os dois lados, um lado ficou um pouquinho diferente do outro. Então, eu vou voltar, vou subir um pouco essa parte aqui e vou arrumar. Ó, ficou certinho um lado, parte de baixo com a parte de cima. Agora, eu vou aqui até o outro lado, vou ver se tá certinho aqui. E vou colocar o outro lado. Vou unir aqui, ver se tá tudo certo. E vou cortar aqui os dentinhos do zíper. E passar o outro cursor. E os meus cursores ficaram certinhos, a minha bolsa está certinha. E agora eu vou colocar aqui, ó. Ficou o espaço aqui, ó, entre uma parte do zíper e outra. Tem que ficar assim, tem que ter esse espacinho aqui. Pra gente poder fazer a parte da boca de lobo ficar legal, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o acabamento do meu zíper, tá? Você pode usar esse acabamento aqui, que vem com um parafuso bem pequenininho, vende lá na JJ Fivelas, tá? Você pode usar todos esse cursor, zíper que eu tô utilizando aqui nessa bolsa, você encontra lá na JJ Fivelas com o cupom colorida, tudo maiúsculo, você compra com desconto lá com eles, tá bom? Então, lá você vai encontrar esse terminal aqui, esse acabamento, que é um terminal de zíper, que o nome lá é terminal de zíper, e ele tem um parafuso bem pequenininho, tá? Aí você parafusa aqui e prende esse acabamento aqui, esse terminal, e fica bem bonito, fica bem requintado, assim, a sua peça. Eu vou fazer aqui hoje com o tecidinho, tá? Que se você não tiver esse terminal, você usa o tecidinho, tá? Então, daqui de baixo,
Eu não gosto de peça que fique esse zíper aqui muito grande, eu não gosto. Se você gostar, você deixa maior, tá? Eu não gosto. Então, eu vou marcar aqui de baixo, eu vou marcar aqui, ó, do final aqui, do começo do final aqui da bolsa, da lateral da bolsa, pro zíper, eu vou deixar aqui 4 centímetros, que é só o espaço daqui da lateral da bolsa pro zíper, eu vou deixar 4 centímetros só, que é só o espaço de onde eu vou colocar o meu terminal, tá? O acabamento do meu zíper, porque eu não gosto que fique sobrando muito. Se você gosta, aí você deixa maior, tá bom? Eu não gosto. Vou selar aqui o meu zíper, fazer isso do outro lado, vou marcar aqui o tamanho e vou cortar. Da lateral aqui pra cá e vou cortar. E pronto. Pegar aqui o tecidinho de 8 por 5, vou dobrar cerca de 1 centímetro aqui pra dentro, ó. E vou dobrar novamente, vou costurar aqui e aqui. Tá? Nessa parte aqui que eu dobrei, eu não vou costurar. Com um pé de máquina, retrocesso aqui no começo e retrocesso aqui no final. Vou fazer isso nos dois. Um pé de máquina. Fazer isso do outro lado aqui, dobrei. Cerca de 1 centímetro. E vou passar as duas costuras. Pronto. Pronto, ó, costurei os dois lados e agora eu vou desvirar pra encaixar aqui no meu zíper. Pegar aqui a minha tesoura, que não tem uma ponta fina, tá? Lembrando aqui, pra poder ajeitar as pontinhas. Aqui, um lado, outro. Pronto. E agora eu vou colocar no zíper, tá? Vou colocar aqui no meu zíper, vou encaixar aqui. E vou costurar. A parte da frente, vou costurar na pontinha, tá? Segurar aqui a pontinha da linha. Retrocesso. Pronto, ó. Costurou aqui atrás e aqui na frente, bem retinho. Agora do outro lado. Do mesmo jeito. Encaixa até lá no final. E gira aqui assim um pouco, ó, e costura. Pronto. Agora, a gente vai fazer a parte da nossa armação boca de lobo pra gente colocar aqui na nossa bolsa e finalizar. Então, a gente vai precisar de 2 pedaços de
42 centímetros. Então, a gente vai pegar as duas partes de 42 centímetros. Então, você vai pegar as duas partes de 42 centímetros e vai medir da ponta para o meio 5 centímetros de cada lado. E vai dobrar. Você pode dobrar com a sua mão, mas eu utilizo esse negocinho aqui redondo, que facilita bastante, porque eu uso muito esse tipo de armação, então isso aqui facilita, tá? Então, eu vou dobrar aqui nos 5 centímetros. Ó, eu dobro num ângulo mais ou menos aqui, ó, de 90 graus. Eu dobro aqui num ângulo de 90 graus, tá bom? E aqui do outro lado, também 5 centímetros. E vou dobrar. E depois você pode acertar ele aqui, tá? Então, dá pra você dobrar com a mão também. Eu vou marcar aqui e vou dobrar com a mão, ó. Você consegue dobrar também, tá? De um lado e do outro. Prontinho. Pronto, as duas partes estão prontas. E agora, eu vou pegar a cola quente. Você pode esquentar na boca do fogão ou com um isqueiro, tá? Esquenta a pontinha. E passa só um pouquinho de cola na ponta, ó. Só um pouquinho, tá? Um pouquinho de cola na ponta. Essa cola quente, ela seca bem rápido, tá? Só um pouquinho. Na ponta. E na outra. Prontinho. Vou cortar, agora eu cortei aqui 4 pedacinhos de fita isolante de 2 centímetros, mais ou menos. E eu passo, depois que a cola tá seca, eu coloco bem na ponta, ó. Coloco na ponta e enrolo, tá bom? Coloco na ponta. Coloco na parte de baixo, deixo a ponta de fora, tá? Então, eu vou pegar aqui o pedacinho de 2 centímetros. Coloco na parte de baixo da cola e enrolo, ó. E deixo a pontinha da cola pra fora, tá? Porque ela dá uma segurada na cola. Pronto, já tá seco dos dois lados. Faço a mesma coisa. E de um lado e do outro. Coloco bem na parte de baixo aqui da cola e enrolo. Pronto. A parte da nossa armação boca de lobo tá pronta, agora a gente vai colocar na nossa bolsa. Nossa bolsa tá pronta aqui, a nossa armação de boca de lobo aqui. E agora, a gente vai encaixar aqui a nossa armação. A gente vai ver qual foi o lado que a gente não costurou, ó. Essa parte de baixo aqui que a gente deixou sem costurar. E a gente vai abrir aqui o buraquinho, né? O espaço que a gente deixou pra desvirar. E é sempre bom que ele fique do mesmo lado, tá? Que você deixou o buraquinho, tá? Que ele fique do mesmo lado, porque isso facilita pra você também colocar. Mas se não tiver deixado, não tem problema. Aí, você vai encaixar a armação de um lado. Só ir encaixando. De um lado, ó. E do outro lado. Passa aqui pelo... onde você deixou aberto. Pelo mesmo buraco. Agora, você vai colocar a outra armação do outro lado. E agora, a gente vai voltar lá pra máquina de costura, pra gente passar uma costura aqui, nessa costura que a gente deixou aberto, tá?
e também fechar o forro, tá? Então, a bolsa tá aqui, tá pronta. Agora, a gente vai fechar essa abertura que a gente deixou aqui para passar a nossa armação boca de lobo e fechar o forro que a gente deixou aberto aqui na lateral, tá? Então, a gente vai começar fechando essa parte aqui onde tem a armação boca de lobo. Como é que eu vou fazer, tá? Vou colocar a minha bolsa dessa forma aqui, tá? Vou costurar, então, pela parte de dentro, seguindo aqui seguindo aqui a costura que eu fiz no começo e no final. Então, ficou aqui um espaço de 2 centímetros sem costurar. E agora, a gente vai costurar esse espaço com retrocesso no começo e um retrocesso no final, tá? Nesse espaço aqui que a gente deixou para passar a nossa armação boca de lobo. Então, aqui dentro tá a armação, tá? Aqui dentro da bolsa tá a armação. E agora, a gente vai com cuidado para não costurar aqui o zíper, tá? E nem o nosso cursor. Eu vou colocar aqui dentro. Aqui vai ficar um pouquinho difícil para ver, mas é só você colocar dentro, puxar a armação para você não costurar a armação e fazer um retrocesso lá no começo daquela costura que você fez quando você estava fazendo a costura para fazer o canal para passar a armação boca de lobo. Então, eu vou começar a costurar, retrocesso, e vou costurar aqueles 2 centímetros até chegar na outra costura, onde eu comecei a outra costura, retrocesso, e pronto. Terminamos. Então, é importante fechar esse buraquinho, vou cortar aqui a linha e vou mostrar. É importante fechar esse buraquinho aqui, que a gente tinha deixado, pra dar um bom acabamento pra nossa peça. Então, a costura ficou assim, aqui do lado de fora, e aqui do lado de dentro também ok. Então, tá costurado aqui, fechado, esse buraquinho que a gente deixou aqui no forro para passar a nossa armação, ok. Agora, a gente vai fechar o forro da nossa bolsa. A gente deixou aqui um espaço sem costurar na lateral, né, pra gente desvirar e também fazer a colocação da nossa armação boca de lobo. Eu vou ajeitar aqui. Se você preferir, você pode fazer aquela costura invisível, aquela costura à mão, tá? Eu vou costurar na máquina de costura mesmo, tá? Então, é só juntar aqui as 2 pontinhas, deixar bem certinho, puxar os fiozinhos, as linhas que precisar puxar, depois eu corto aqui e vou começar a costurar. Retrocesso no começo, bem na pontinha, pegando as 2 partes, ajeitando bem, para fazer um acabamento bem bonito e bem feito aqui nesse forro. Eu vou unir aqui, retrocesso, e vou ir ajeitando até costurar todo essa abertura que eu deixei aqui no forro. É muito simples costurar assim, bem na pontinha, até chegar aqui aonde começou, até chegar aqui no final. Retrocesso, pronto. Então, costurei aqui, vou cortar todas as linhas aqui sobrando e costurei o forro, então, fechei o forro e a nossa bolsa, então, assim, ela fica finalizada. Finalizamos, então. Espero que você tenha gostado desse projeto, desse presente que eu fiz pra você e espero ver você lá no meu curso, tá? No curso Colorida, para você aprender muitas peças especiais que vão alavancar suas vendas aí no seu ateliê, tá bom? Então, é isso e até a próxima.